dando continuidade a um outro vídeo que eu fiz sobre despertar, sobre a questão de você não se tornar um robô, não se tornar uma máquina. Finalzinho de uma continuidade, né? Por que nós temos tão pouca informação sobre a nossa evolução, sobre o nosso caminho, né? Sobre para onde nós vamos como seres humanos integrais, né? Para onde nós vamos à medida que a gente for transcendendo o nosso ego. Bom, essa questão é interessante, né? Ela traz para a gente, primeiro, um ponto muito, assim, controvertido. Na verdade, nós temos muita informação sobre isso. Mas é uma informação que não é divulgada. Certo? Informação até muito antiga, né? Cultura hindu, cultura chinesa, nos traz muita coisa sobre isso. Mas muita coisa se perdeu ao longo do tempo, né? Não foi transcrita, era muito verbal. E à medida que a gente vai verbalizando de um para o outro, a tradição oral se deteriora, né? Se perde muita coisa, se adapta muita coisa, se colore de acordo com a crença do outro. Por outro lado, nós não temos muita orientação, nós não temos muitas pessoas falando sobre isso, porque nós não queremos partir para esse caminho ainda. Porque seguir esse caminho de uma transcendência ainda é uma coisa para muitos poucos. Poucos mesmo. Quantos? 3, 4% da população mundial? Mais ou menos isso. Para a grande maioria, esse é um assunto que não tem interesse, que não tem utilidade, é divagação, isso não tem comprovação científica nenhuma, isso não interessa, não acrescenta, não agrega, isso te aliena e por aí vai. Então, a humanidade hoje não quer essa orientação, por isso que ela não está disponível, por isso que não tem. Esse é um outro ponto. Mesmo que as pessoas digam, mas como assim nós não queremos? Como assim nós queremos, como seres humanos, ficar sofrendo, penando, isso e aquilo? É exatamente isso. A humanidade hoje quer exatamente o que ela tem. Nada de diferente disso. É isso que diverte as consciências, é isso que traz experiência para as consciências. Dor, sofrimento, tristeza, alegria, euforia, felicidade, amor, é isso que traz esse grande, né? Esse é o grande atrativo do parque de diversões chamado Planeta Terra. É isso que as consciências querem. E por isso que nós temos quase 8 bilhões aqui experimentando isso. Então é isso que a humanidade quer. Não podemos dizer diferente. Ah, porque tem uma voz aqui, uma voz dissonante ali, outra lá adiante. Não. Isso não serve para nada. Eu não estou discordando disso. Importante também. Não estou discordando dessa maioria. Eu estou apenas observando. Estou apenas olhando e observando. Não estou julgando, nem condenando, dizendo que não, nós temos que evoluir, nós temos que transcender. Não estou dizendo nada disso. Meus vídeos não trazem, em momento algum, isso. Então esse é um fato. Está aí. O que nós queremos hoje é isso. Por pior que soe esse isso. Degradação ambiental, degradação humana, sofrimento, alegrias mil, pessoas que passam pelo planeta num berço de ouro, num berço esplêndido, que é fantástica a possibilidade. Nós temos muita alegria e nós temos pouca alegria. A consciência escolhe como é que ela gerencia isso. Muita alegria, muito sofrimento, muito prazer, muita dor e assim por diante. Prazer e dor às vezes estão muito envolvidos, muito juntos. Então é fantástica a possibilidade. Nós temos também uma visão distorcida disso. Muito comum.
Tem um filme muito interessante, Transcendência, muito interessante o filme, recente, quer dizer, uns 2, 3 anos, um cara famoso aí, que eu não lembro o nome dele agora, onde a transcendência é encarada pela visão científica, assim como Lucy. A transcendência é encarada pela visão científica, é o desenvolvimento do cérebro. Né? Aqueles fantásticos e populares 10% do cérebro que a humanidade usa, só usamos 10%, nós temos um potencial inexplorado imenso. Cérebro físico, né? É o físico que gera todo o resto. Possibilidade. No filme Transcendência, também, o cientista, o pesquisador lá morre, transfere a mente dele para a internet e aí ela se expande horrores e ele cria uma realidade muito legal. Vale a pena assistir várias vezes. Assim como o filme Lucy, ela também desenvolve o cérebro dela, leva o potencial dela ao 100% de uso do cérebro. Também são visões científicas, né? E visões materialistas. Nós somos o nosso cérebro. É o nosso cérebro que gera tudo isso. Gera a mente e gera a consciência. Né? Então essa visão distorcida também é muito disseminada, seja por cientistas, seja por alguns escritores, seja por alguns eruditos. Indo mais tecnicamente na ciência do cérebro, entrando em coisa e tal, né, mapeamento, essas coisas, ou apenas em teorias até um pouco mais antigas, onde o que a nossa evolução seria evolução do cérebro. Né? Domínio do cérebro cada vez maior sobre o mundo material. Então são visões distorcidas. Nós temos algumas visões distorcidas também entre mestres, gurus, né? Filósofos também, onde o que nos resta, o que nos motiva, o que nós temos como futuro é um amor. Que amor? Certo? Vamos dividir em 2 grupos. Num dos grupos, os mestres e gurus, e pseudos-gurus e pseudos-mestres, coisa e tal, esse amor de Deus, esse amor da divindade, esse amor desse Deus ou daquele Deus, ou isso ou aquilo, esse amor, nós vamos para lá e nós nos entregamos, nós fazemos parte disso, nós já somos isso, uma ilusão muito grande, né? Nos iludimos, nos condicionamos numa situação que não é real, mas que é tornada possível porque as pessoas acreditam nisso. As pessoas querem continuar dependendo de um papai do céu que vai fazer tudo, de um conselho kármico que vai decidir, de alguém que vai julgar, de uma frota estelar que vai nos salvar. Muitos nem falam nesses termos, mas trazem algumas coisas parecidas. Né? Nos colocam ao sabor de uma divindade qualquer, de um Deus qualquer, o mais poderoso que possa ser. E divulgam essas ideias e as pessoas seguem. Muita diversão. Fantástico, fantástico. Uma outra parte, podemos dividir em 3 esses gurus e mestres aí. Uma outra parte nos leva para esse amor universal. O complicado disso é que quando você transcende, você tem essas experiências, né, ocasionais aqui e ali, e você vê muita gente falando sobre isso, quando você consegue tocar nesse todo, nesse tal, nesse universo, né, você não tem palavras. Você não consegue traduzir essa experiência para o dia a dia. Principalmente porque a maioria não tem palavras, mal tem palavras para traduzir as coisas do dia a dia. Aí quando tem uma experiência dessas, e mesmo alguns bons gurus e bons mestres que conseguem ter essas experiências com mais frequência, têm dificuldade em chegar aqui e voltar para cá e traduzir isso. Então usa-se muito o amor. E as pessoas gostam do amor. Né? A ideia de que o que nos espera como evolução é amor, resolve tudo. Fantástico. Mas que amor é esse?
amor que 99% não sente, nem por si e nem pelo outro, essa palavra fica muito mal empregada e leva a contradições mil, extremamente divertidas. Extremamente divertidas. Fantástico. Sobra um pequeno grupo de gurus, mestres e talvez filósofos, pensadores, que tem essa expansão, conseguem transcender, mas que não vão conseguir explicar. Eles sabem da dificuldade de transcrever a experiência, de dizer o que tem lá. Então, a maioria deles se fecha, segue a evolução deles e deixa o restante se divertindo com a bagunça toda que tem ali, né? Essa imenso parque de diversões. Esses poucos gurus não querem ser encontrados, não querem ser vistos, não querem ser conhecidos. Escolhem a dedo alguns discípulos para dar uma certa continuidade. Quando sentem necessidade de dar essa continuidade, quando não tem necessidade, eles simplesmente terminam o hall de encarnações dele, de experiências dele no planeta, e vão embora para um outro universo, para um outro parque de diversões mais interessante. Então, nós temos e não temos acesso à informação. Nós não queremos, na maioria das vezes. Muitas vezes nós não temos estrutura para essa informação. A nossa mente acha que sim. A nossa mente acha que está tudo resolvido, está tudo dominado e que nós podemos ir adiante. Mas aí quando acessa essa informação, não tem disciplina, não tem persistência, não tem vontade, se desanima e volta para as outras diversões que são mais interessantes, muito mais interessantes. Então parte da nossa falta de informação, né, acho que a principal é essa questão de que nós não queremos mesmo. Nós não queremos. E aí surgem essas variantes todas, né, essa falta de informação, que leva a alguns, meu Deus, 4 divisões, eu comecei com 2. O raciocínio não está muito organizado ainda, né? Faz parte. Mais uma divisão. A divisão de alguns mestres e gurus e pensadores e filósofos que são áridos, que são como um deserto. Eu cito Krishnamurti, de quem eu gosto muito. Eu gosto muito. Os mosquitos não me incomodam, não. Fica tranquilo, não me incomoda. São áridos porque eles dizem que não existe nada. Porque eles dizem que você morre e acaba. Você dissolve a consciência, essa fagulha que tem dentro de nós, essa lucidez que tem dentro de nós, some no espaço, em qualquer coisa que for, se desintegra. É uma visão deprimente. Uma visão deprimente. E é uma visão que não persiste quando você sai do corpo. E você vê que continua, alguma coisa além de você continua que não é corpo físico. Mas ainda assim, como nem todos têm a experiência de sair do corpo, a visão deprimente persiste. É um vazio imenso que está por aí que não traz nada. E essa ideia é um pouquinho cativante e muitas pessoas entram por esse caminho, estão entusiasmados. Entram por esse caminho, se deprimem, entram num processo de depressão muito profundo e acabam morrendo, porque realmente não tem nada depois dessa vida, acabou, é isso aqui é muito pouco, então também temos essa vertente. Então, para a maioria de nós, chegar num ponto de conseguir se manter coeso, conseguir ter um raciocínio, né, uma linha de raciocínio, conseguir ponderar sobre essas questões, no meio dessa bagunça toda,
é uma jornada muito interessante. É uma diversão rara, que nem todos empreendem. Nem todos empreendem. Mas que talvez devido mais ao volume de consciências hoje criadas aqui seres, vidinhas criadas no planeta, quase 8 bilhões, né, aumentou muito o volume, então cada vez mais pessoas, talvez por causa disso começam a aparecer mais pessoas pensando nisso. Pessoas que começam essa jornada, avaliam 2, 3, 4 dessas 4 opções, ou 5 talvez, né? Você deprime, áridos, escolhe uma delas e cai. Uma delas. E usam a mente, usam um poder de raciocínio fantástico para justificar, para, né, elaborar pensamentos e teorias e crenças que justificam que é assim, 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 e a pessoa se fecha naquilo e pronto, vai por esses caminhos. Né? Seja o do amor, universal, material, Deus, coisa e tal, e por aí vai. Então fica complicado. E eu consigo observar também que alguns vão adiante, vão até um ponto. Krishnamurti foi que ele deu passos importantes, ele traz informações importantíssimas no trabalho do Krishnamurti, mas chegou num ponto em que ele parou. Talvez o corpo já, o equipamento, né, esse computador biológico já começa a apresentar falhas, a apresentar problemas e dificuldades e não corresponde como deveria. É uma possibilidade. Talvez a falta de experiências mais concretas, né, como sair do corpo com muita lucidez, atrapalhe também e você acaba desviando por uma dessas vertentes. O fato é que esse sono que todos nós estamos envolvidos é muito forte e leva você para um desses caminhos. É muito raro você conseguir escapar disso. Leva muito tempo, é muita diversão. Se fosse fácil, você não estava aqui. Se fosse tão simples, você não comprava passagem para essa jornada. Sua consciência não queria nem saber. Por que eu vou entrar nessa jornada, perder meu tempo, me adensar lá para baixo, para tão pouco? Não, ela faz isso porque realmente é viciante o processo, é absorvente isso, e a gente entra com tudo para aproveitar o máximo. Você precisa aproveitar. Você entrou no parque e você está aqui. Agora para quê? Para sair? Não, você está aqui para aproveitar isso aqui. Mas muitos estão realmente despertando e ponderando e não encontram um caminho seguro, não encontram uma trilha, não encontram uma orientação. Faz parte do processo não ter um caminho, porque aí cada um tem essa liberdade imensa para experimentar, para ver por onde que se sai, mas também, por outro lado, é angustiante para a maioria, porque ainda nós estamos condicionados pelaquela situação de sono, onde nós queremos um Deus que nos salve, um alienígena que nos salve, aí quando a gente desperta, a gente quer um mestre que nos oriente. Nós não queremos assumir a nossa jornada, nós queremos um guru que nos dê o caminho para ficar mais fácil, né? Poupar tempo, poupar energia e sair de uma vez. É uma diversão também, que não adianta, é diversão. Mas é um começo de despertar, é um começo de se soltar mais. Nós precisamos assumir mais. Só que é difícil, é solitário. Lá, de vez em quando, ocasionalmente, a gente vai encontrar pessoas com uma certa afinidade que a gente consegue compartilhar, que a gente consegue trocar, que a gente consegue aprender um pouco, que a gente consegue, né, escapar de alguns desvios e nos orientar melhor. O que também é uma diversão, né? Uma diversão de maior qualidade, uma qualidade assim, mais agradável, né? Já quem entra num caminho desses não se satisfaz com horrores, grosseiros, coisa e tal, né? O sofrimento todo, aquela alegria toda, já está um processo diferente. E a solidão faz parte. É quase como uma pirâmide, né? No dia que você desperta, você vem para o topo da pirâmide.
e no topo da pirâmide não cabe muita gente. Aí tem que sair alguém, ir para um outro universo, para um outro parque, para que mais uma suba, e assim a gente vai nesse processo. Não é uma coisa criada por um super ser, por uma supermente, por um Deus. Não, é uma coisa natural, que vai ocorrendo naturalmente em decorrência dessa estrutura toda que foi se criando, né? Isso não foi feito planejado nos mínimos detalhes. Houve muita liberdade para que as consciências experimentassem e avançassem como elas desejam, com a experiência que elas desejam. Acho que eu fugi um pouquinho, né? Me abri um pouquinho demais no assunto, mas infelizmente está tudo um pouco interligado, não tem como a gente evitar. Então, informação tem disponível, tem muita informação disponível, mas nem sempre está acessível na hora que a gente quer, como a gente quer, traduzida como a gente quer. Muita coisa já se perdeu e muita coisa vai ser criada. Muitos desvios vão ser reforçados. Algumas tendências que alguns mestres e gurus criaram aqui e ali vão atrair muitas consciências ainda para lá, para se divertirem por esse caminho. E alguns poucos já estão começando realmente uma jornada de saída, né? Conseguir ali juntar um pouco de energia para escapar disso tudo. Você precisa querer mais assumir a sua vida, parar de transferir as coisas para os outros, deuses ou não, pai, mãe, assim por diante. Esse assumir-se é importante. Gerenciar o processo é importante. Trabalhar com essa solidão, que na verdade depois de algum tempo deixa de ser solidão, porque você vai perceber essa imensa teia cósmica, essa imensa conexão entre todas as coisas, que você está ligado com tudo. E o filme Matrix traz umas cenas fantásticas, embora científicas, naqueles momentos em que some as imagens e fica apenas aqueles vultos, né, com aqueles números correndo. Aquela cena onde o Neo morre é fantástica, né? Aquela simulação de asas, que são aqueles campos de energia ali, que você está vendo o campo de energia. Aquele momento ali foi um momento muito inspirado do filme. Você percebe que tudo está conectado. E se tudo está conectado, não há solidão. A solidão é uma das ilusões do caminho. Que vai chegar um momento em que vai passar. E aí você vai deixar de sofrer. Vai deixar de se divertir com a solidão. Vejam que diversão é um termo fundamental nesse processo. Tudo é diversão. Tudo é diversão. Não é só o que é bom, o que é feliz, o que te traz prazer, o que te traz alegria, o que compartilha felicidade, que é diversão. Diversão é o sofrimento, é o horror, é a guerra, é o sangue, é a dor. Tudo é diversão. Para a consciência não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença para ela. Ah, mas a minha consciência é um monstro. Não. É você que não está conseguindo perceber a realidade. É você que não está conseguindo compreender a consciência. A consciência não tem moral. Moral somos nós que fazemos, dependendo da época, dependendo da cultura, dependendo dos interesses. Ética somos nós que criamos pelas mesmas razões. Certo e errado são conceitos que nós criamos pelas mesmas razões. E muitas das diversões nos levam a considerar isso certo ou errado, bom ou mal, ético ou não ético, moral ou imoral. A consciência não está presa a esses conceitos. E o interessante é que, se você observar, muito legal isso, é que nós estamos no limite, né? Nós estamos chegando assim no limite. Eu observo isso pelos filmes, porque os filmes avançaram muito em tecnologia, em efeitos, em capacidades, mas eles estão esbarrando nessa nossa mentalidade, nessa nossa forma de pensar. O que nós temos hoje nos filmes de ponta, que
trazem um pouco de ficção científica, de aventura, de heróis e coisa e tal, é um mero transpor das nossas realidades básicas aqui para uma escala maior. É como se você pegasse, né, o Game of Thrones, Guerra dos Tronos, onde é só gente matando, conflito, inspiração, poder, para uma escala cósmica, onde outros seres também querem matar, conquistar, vencer, ganhar. Ser um Deus, decidir, fazer acontecer e impor a sua vontade sobre os outros. Nós estamos chegando num limite. Nós não estamos conseguindo mais expandir a coisa, visualizar outras coisas. Então, essa diversão toda é o que você... Não tem nada de diferente disso. Você escolher participar ou não é um detalhe interessante. Você querer isso ou não é um detalhe interessante. Você concordar com isso ou não é um detalhe interessante. Mas tudo isso se resume a uma coisa. É a sua mente que está resistindo. É a sua mente que não quer. É a sua mente que não gosta. É a sua mente que não quer ver o que é uma diversão da mente. Uma diversão muito comum. Toda a resistência que você encontrar dentro de você ao que eu estou falando é uma diversão. Porque é a sua mente que não está querendo embarcar nesse caminho, que não está querendo concordar, embora esteja aqui assistindo, você se analisando, se você se observando, você não sabe bem por que você está assistindo isso, mas alguma sintonia há em você, mesmo que você não compreenda. A sua mente vai resistir. A sua mente vai resistir. Ela vai resistir até um determinado ponto em que ela vai cansar, vai ceder, e você vai conseguir avançar um pouco, transcender um pouco. E aí vão entrar algumas ferramentas básicas, né? Meditação, o Reiki pode ser considerado uma ferramenta básica porque nos traz energia em todos os níveis que nós precisamos e estamos carentes. Mas é importante. Para que a diversão ganhe contornos mais interessantes, qualidade melhor, né? Mais sutis. Mas ainda assim, diversão. Ainda assim, diversão. E continue ainda, né? Se você está nessa vibe, nessa vibração de buscar, continue, tranquilo. Não é, esse meu vídeo não serve como julgamento para dizer que esse guru está errado, aquele filósofo está errado, esse pensador está errado. Não. É uma observação do que a gente encontra no planeta e não é uma crítica, né? Eu acho que cada um tem a diversão que quer e deve entrar de cabeça na diversão que quer para conseguir, né, trilhar em consonância com o seu ser, né? E não ficar entrando em conflitos, que apesar de conflitos ser uma diversão, desgasta muito. Legal, pessoal? Obrigado então pela atenção, pela paciência e até a próxima.